Olá pessoal do CTL, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma jornada maravilhosa no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer para vocês uma introdução sobre o livro de Atos, mostrando que Cristo vai, logo no começo do livro, no capítulo 1, Cristo vai, o Espírito Santo vem. Capítulo 2 nós vamos caminhar pelo dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3 a gente vai ver a manifestação do poder de Deus. No capítulo 4, a gente vai ver as marcas de uma igreja de fato cheia do Espírito Santo. No capítulo 5, nós veremos a igreja sob o ataque. No capítulo 6, nós veremos um momento onde a igreja vai transformar a sua crise em uma grande oportunidade. Capítulo 7, vamos estudar o martírio de Estevão. No capítulo 8, a gente começa a falar sobre a evangelização que transpõe fronteiras, missões transculturais. Capítulo 9, nós vamos tratar sobre uma das conversões, se não a conversão mais importante da história, que é a conversão de Saulo de Tarso, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Ainda no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Cornélio. Nós vamos ver no capítulo de número 10 e 11 ainda sobre Cornélio e sobre a igreja largando suas fronteiras. No capítulo 12, a gente vai ver que quando tudo parece perdido, Deus sempre reverte a situação. No capítulo 13 e 14, a gente vai ver o Espírito Santo selecionando missionários para o campo, e ele semeando com lágrimas e colhendo com júbilo. No capítulo 15, a gente vai ver o Concílio de Jerusalém, que foi um divisor de águas na história da igreja. No capítulo 15 até o capítulo 16, nós vamos ver a chegada do Evangelho lá na Europa. No capítulo 17, nós vamos ver as estratégias para a plantação da igreja na Macedônia. Ainda no capítulo 17, nós vamos ver um pregador do Evangelho na terra dos deuses. No capítulo 18, a gente vai estudar um pouco sobre a igreja em Corinto, a capital da Acaia. No capítulo 19, veremos a igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. Depois, no capítulo 20, veremos Paulo rumando a Jerusalém. No capítulo 21 e 22, a saga de Paulo dentro de Jerusalém. No capítulo 23 e 24, o julgamento do apóstolo Paulo em Jerusalém, também em Cesareia. E no capítulo 25 e 26, Paulo diante do governador Festo e do rei Agripa, bem como no capítulo 27 e 28, Paulo indo a caminho de Roma. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai ser uma viagem fantástica que nós faremos aqui no CTL. Você que está fazendo o curso com a gente, eu pediria para você total atenção, porque este é um livro da história da igreja. Veja que eu coloquei o módulo anterior de introdução ao Novo Testamento barra Evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora seria o livro de história do Novo Testamento. Vou fazer você lembrar um pouquinho de Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, está dividido em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei de Moisés, são chamados livros de lei. Depois, a segunda seção do Antigo Testamento é chamada de livros históricos. Os históricos do Antigo Testamento, que é Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, até Esther. Até Esther nós temos os livros históricos do Antigo Testamento. Depois começa um novo tipo de livro, chamado de poéticos, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, por aí vai. Depois disso, tem a seção dos profetas, chamada de profetas maiores. Depois você tem a seção dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja, o Antigo Testamento está dividido em 5 tipos de livros, 5 classes de livros, ok? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Quando chegamos no Novo Testamento, também existem divisões, tudo bem? Então a primeira divisão do Novo Testamento será Evangelhos, que nós acabamos de estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda seção do Novo Testamento é que nem a antiga, do Antigo Testamento, são os históricos. Só que no Novo Testamento nós só temos um livro histórico, é o nosso livro de Atos dos Apóstolos, tudo bem? Então nós vamos estudar agora o livro histórico, a seção histórico, livro de Atos. Depois vem as epístolas paulinas, epístolas gerais, as pastorais e o Apocalipse. Tudo bem? Então nós vamos começar nesse exato momento a nossa segunda sessão de Novo Testamento, livro histórico, o livro de Atos.
Gente, Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. A gente conhece muitos outros livros hoje nas bibliotecas, livros de história da igreja. Mas o primeiro livro de história da igreja é o nosso livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Ele registra a caminhada da igreja de Jerusalém até a sua chegada em Roma. Esse livro ele não tem uma conclusão, né? Porque a história da igreja continua, tudo bem? Então cabe a nós darmos continuidade a essa bendita empreitada, a essa bendita ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus até os confins da terra e fazer discípulos de todas as nações. O livro de Atos, ele desenvolve o esboço traçado por Jesus, o Senhor da igreja. Diz capítulo 1, verso 8: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebem? Jesus traça um esboço, ele traça uma estratégia de caminhada da igreja, que vai de Jerusalém, pegando a Judéia, chegando a Samaria, até alcançar os confins da terra. Esse é o esboço traçado por Jesus nesse livro de Atos dos Apóstolos. Nos 7 capítulos iniciais do livro, a gente vê o avanço da igreja que estava em Jerusalém e a gente vê esse avanço da igreja até a Judéia. Já no capítulo 8, a gente vê a chegada do evangelho até Samaria. Depois, a partir do capítulo 9, a gente vê o evangelho chegando aos confins da terra. Perceberam? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse é um esboço bem simples do livro de Atos. A conversão de Saulo de Tarso, até então o maior perseguidor do cristianismo, e o seu comissionamento como um dos bandeirantes da fé cristã são marcos decisivos na história da igreja. Não tem como falar da história da igreja sem falar da vida do apóstolo Paulo. Mais da metade do livro de Atos é dedicado a narrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, gente. E mais da metade do livro descreve esse avanço do cristianismo pelas diversas províncias do Império Romano. Então veja, embora esse livro seja chamado de Atos dos Apóstolos, Lucas enfatiza especificamente o ministério de Paulo e o ministério do apóstolo Pedro, tá? Então o livro se concentra em dois grandes personagens. A primeira metade do livro destaca o ministério do apóstolo Pedro. A outra metade do livro destaca e se debruça sobre o ministério do apóstolo Paulo. A gente sabe que Pedro, gente, endereçou seu ministério aos judeus e que Paulo endereçou seu ministério aos gentios. Embora os judaizantes tenham lutado com todas as forças para colocar um apóstolo contra o outro, insinuando que pregavam mensagens diferentes, fica provado pelo estudo de Paulo, o estudo do texto de Pedro, que tanto Atos como nas epístolas, que ambos os apóstolos estavam em harmonia e que essa insinuação não passava de uma consumada mentira. O evangelho, na verdade, é um só. Ele proclama a salvação pela graça de Jesus, mediante a fé, independentemente das obras. A salvação, ela nunca foi por obras, nunca foi mérito humano. Eu estou há 6 meses dando estudo de Romanos lá na minha igreja, Batista Projeto Família, e está ficando muito claro para os irmãos lá, e quero que fique claro para vocês também no estudo de Romanos, que a salvação nunca foi baseada em comportamento humano, em mérito humano, tá? A salvação, ela sempre foi pela graça, mediante a fé, independentemente das obras. A salvação não é resultado da obra que nós fazemos para Deus, mas da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, seu Filho amado. Atos não é um livro exaustivo, não tem a pretensão de registrar todos os detalhes do avanço missionário da igreja, de Jerusalém até Roma, nunca teve essa pretensão. Lucas é até um zeloso historiador, ele acabou selecionando alguns pontos importantes para ressaltar a vitoriosa marcha do cristianismo até a capital do Império Romano. Agora, nessa jornada, os apóstolos enfrentaram perseguição dos judeus.
Pasme, aqueles que deveriam ser os maiores promotores da fé cristã assumiram, a gente vê isso em Atos, que assumiram a desditosa posição de se tornarem os maiores inimigos dos cristãos. Seja lá em Jerusalém, ou Damasco, ou na província da Galácia, ou até mesmo lá na Macedônia, ou na província da Acaia, ou da Ásia Menor, os judeus foram sempre e sem cessar os grandes opositores do Evangelho. Curiosamente, Lucas registra que em todo o tempo, em todos os lugares, os romanos constituíram-se nos defensores da fé cristã e protetores dos seus arautos. Interessante, né? Que o evangelho sai ali dentro dos judeus, caminha para Roma, até os confins da terra, e serão aqueles que vivem nos confins da terra que vão ser os defensores da fé cristã, e o próprio berço da fé cristã, que seria o ambiente judaico, ali os judaizantes são os piores opositores da igreja logo no seu início. Ou seja, aqueles que eram para estar te apoiando são exatamente aqueles que estão se levantando contra você. O livro de Atos, ele é um livro para ser estudado não como uma história remota, distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas o fato é que Deus nunca mudou. As circunstâncias são outras, mas o evangelho continua o mesmo. A forma de pregar pode ser repaginada, mas o conteúdo da pregação precisa permanecer inalterável. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo, que agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo. Nós pregamos o Cristo que padeceu por todos os nossos pecados, mas triunfou sobre a morte, desbancou os principados, os potestades, zombando e triunfando sobre eles na cruz. Nós pregamos o Cristo que ressuscitou dentre os mortos e agora está sentado no trono, que governa a igreja, que tem as rédeas da história na sua mão. Nós pregamos o Cristo que voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar para sempre com sua igreja. Então, estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos do Senhor nosso Deus. É alimentar a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas exponenciais, maravilhosas no passado, na história da igreja, tem poder para continuar fazendo em nossos dias. Então, estudar o livro de Atos, gente, é nutrir no coração a perspectiva de novos avivamentos que coloquem a igreja no trilho da verdade e firme seus passos no caminho da santidade. Eu quero convidar vocês a estudarem esse livro como se fosse um devocional pessoal de vocês e que vocês compartilhem essas aulas, que vocês divulguem esse CTL para seus amigos, para sua igreja, para seus parceiros lá do trabalho, para aqueles que querem aprender a Bíblia Sagrada. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de caminhada cristã, da história do povo de Deus, tá bom? Vamos fazer agora uma introdução ao livro de Atos. O livro de Atos ele é uma dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. Por isso William Barclay considera o livro de Atos o livro mais importante de todo o Novo Testamento. João Calvino chamou ele de um grande tesouro, né? E Martin Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, puritano, pregador puritano falecido, ele dizia que o livro de Atos é o mais lírico dos livros. Na verdade, o livro de Atos ele é a segunda parte de uma primeira obra, de um primeiro volume que nós conhecemos como Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas nessa dupla obra era oferecer um relato coordenado das origens cristãs, gente. Vocês já tiveram aula lá em Evangelhos do livro de Lucas. E eu disse que explicaria um pouquinho melhor essa questão de Lucas nos dois volumes aqui no livro de Atos. Então é a hora de falar sobre isso. Lucas reúne a história de Jesus lá no livro de Lucas e reúne a história dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, aqui no livro de Atos. Perceberam? Ele explica como as boas novas que se deram em Jesus, lá no Evangelho de Lucas, começam a se espalhar por todo o mundo aqui no livro de Atos. Como esse evangelho ultrapassa o mar Mediterrâneo, desde Jerusalém até a chegada em Roma. O segundo volume, que nós conhecemos como Atos, ele trata de tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar.
O Evangelho de Lucas é tudo que Jesus fez e ensinou. Mas o livro de Atos é tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar através da vida dos seus apóstolos. Mateus Henry diz que as promessas feitas nos evangelhos têm seu cumprimento aqui em Atos. A comissão dada aos apóstolos lá nos evangelhos é executada aqui em Atos. E os poderes de Deus implantados na vida dos apóstolos lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são executados e demonstrados aqui. E os poderes de Deus lá são mostrados. Aqui eles acontecem em forma de milagres, feitos agora no corpo de pessoas, milagres de misericórdia, como a cura de corpos doentes, a ressurreição de corpos mortos, como Pedro, que ressuscita Dorcas, ou Paulo, que ressuscita Eutico. Os milagres feitos na mente das pessoas, concedendo-lhe dons espirituais, dons de entendimento, dons de expressão vocal, toda a dinâmica é consequência dos projetos, dos propósitos de Deus e o cumprimento de suas promessas feitas nos evangelhos. Bom, a gente pode dizer, como diz Meyer Pearman, um comentarista, ele afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras, que são ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo, seguida pela descida do Espírito Santo, seguida pela expansão do Evangelho. Essa forma de Meyer Pearman colocar o livro de Atos, para mim, ela é muito interessante. Então eu quero destacar para vocês aqui agora, pelo menos 3 verdades importantes sobre a mensagem do livro de Atos à guisa de introdução, tá bom? Em primeiro lugar, eu vou pôr aqui do lado para vocês, em primeiro lugar, a importância de sua mensagem. Atos, a importância de sua mensagem. John Stott diz que Atos é fundamental por causa de seus registros históricos e também por causa de sua inspiração contemporânea. Atos narra a história da Igreja Apostólica, desde os seus primeiros passos lá em Jerusalém até a sua chegada na cidade de Roma, cidade imperial, né? Ele faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar até o que Jesus continuou a fazer e ensinar por meio dos apóstolos. Então é muito importante a mensagem de Atos. O livro de Atos não coloca no centro, gente, no centro do palco, os apóstolos, mas coloca no centro do palco Jesus. É ele quem continua a fazer e ensinar através dos seus apóstolos, tá bom? Através dos atos dos apóstolos. Os homens de Deus sempre foram, são e sempre serão apenas instrumentos. Porque, na verdade, o agente de tudo que acontece no livro de Atos é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está ressuscitando Dorcas por intermédio da vida de Pedro. É o próprio Jesus que continua ressuscitando o Eutico através da vida de Paulo. É o próprio Jesus que continua curando os enfermos através das nossas vidas hoje em cada culto, entende, gente? É o próprio Jesus que continua trazendo-nos a palavra pregada no púlpito da igreja. É o próprio Jesus, só que através lá do seu pastor, através do obreiro da sua igreja, através da minha vida. Nunca fomos nós que fizemos. Nós somos apenas cooperadores de Deus. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar, gente. Deus é o que opera. Você e eu somos os que cooperam. Nós somos cooperadores da grande obra de Deus na terra. Então o livro de Atos é o livro dos cooperadores. É Jesus que continua operando, mas através agora dos atos, das atitudes dos apóstolos, tá bom? Ou seja, o poder que transforma vidas não vem da gente, mas vem de Deus. É um poder que não procede da terra, ele procede do céu. Ele não vem de dentro de nós, ele vem de cima de nós, esse poder. Eu concordo com Guilherme Orr quando ele diz que o tema central de Atos ainda é Cristo. Mas agora, Cristo ressuscitado. É Cristo vivo, Cristo que dá poder e que desafia seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus. William MacDonald, ele ressalta com toda razão, gente, que o livro de Atos é a única história da igreja inspirada. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo ensinando nas epístolas. É também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça.
Então essa é a grande importância da mensagem. Em segundo lugar, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a necessidade de sua mensagem, a necessidade da mensagem de Atos. Atos, na verdade, é um manual sobre crescimento saudável da igreja. A gente vive um tempo onde há uma busca desenfreada pelo crescimento numérico da igreja. No entanto, muitas pessoas estão perdendo a visão de Deus nessa corrida pelo crescimento. Talvez você que está fazendo CTL esteja nesse dilema lá na sua igreja, uma luta para que a igreja cresça. E muitos de nós, para fazer a igreja crescer, a gente tem descambado em algumas atitudes e temos inserido na vida da igreja algumas coisas que são absolutamente desnecessárias. As pessoas acabam buscando fórmulas de pragmatismo em vez de recorrer aos princípios emanados do livro de Atos, porque o livro de Atos é o livro do crescimento da igreja. E eu acho que toda igreja que de fato quer crescer de forma saudável deveria se sentar aí junto com você para fazer esse curso do livro de Atos. Por quê? Porque eles acabam caindo nas armadilhas da numerolatria. O reverendo Hernandes Dias Lopes trabalha com duas palavras, né? Numerolatria e numerofobia. A numerolatria é a idolatria dos números. E as pessoas acabam transgredindo a lei de Deus, acabam transigindo na verdade para alcançar resultados. Eles pregam o que o povo quer ouvir em vez do que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar os incrédulos em vez de levá-los ao arrependimento. Ou seja, prega para entreter bodes em vez de salvar ovelhas. Pregam prosperidade em vez de graça. Por outro lado, o livro de Atos também nos previne contra a numerofobia, que é o medo dos números, o medo de crescer. Gente, uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta a ela diariamente os números dos que vão sendo salvos. O livro de Atos, ele é exatamente esse manual de crescimento da igreja. Se a gente quiser ver a igreja crescer, a gente não deve começar com os manuais modernos de crescimento de igreja, com essa infinidade, essa infinitude de livros sobre métodos de crescimento de igreja. Se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um bispo, é um apóstolo, se você chegou aqui nesse curso agora, eu queria te alertar que se você quer de fato o crescimento da igreja saudável, você deveria retornar ao livro de Atos e nele buscar os princípios que levaram a igreja a sair de Jerusalém, passar pela Judéia, chegar em Samaria e até Roma, lá nos confins da terra, em poucas décadas. Eu acredito que John Stott está correto quando ele diz que o livro de Atos ele trata de importantes questões para a igreja contemporânea, como, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, sinais e milagres carismáticos, a comunhão econômica da primeira comunidade cristã em Jerusalém, a importância da disciplina na igreja, a diversidade dos ministérios e dos métodos de evangelização, os princípios missionários, a conversão cristã, o preconceito racial, o preço da unidade cristã, o chamado para sofrer por Cristo, a relação entre Cristo, entre igreja e Estado, a relação entre a igreja e a providência divina, a relação entre missões e o mundo. Porque o livro de Atos ele é o maior livro de missões do mundo. Eu vejo o pessoal falando tanto de missões hoje, eu pessoalmente que desenvolvo trabalho missionário na África, em Guiné-Bissau, eu acho interessante que as pessoas querem fazer missões nas igrejas e aí a gente amontou a cabeça com livros de missões, na verdade. Claro, eles têm seu valor, mas eu acredito que o livro de Atos é o nosso livro de missões. O livro de Atos deveria ser a base missionária da igreja. Tem gente que vai estudar Atos, estuda uma aula o livro de Atos, vai num seminário e dá uma aula relâmpago em Atos. Eu vou me deter no livro de Atos por várias semanas, propositalmente nesse curso, porque eu quero que vocês entendam que Atos é um manual para a vida da igreja, para o estudo de missões. Eu não quero trabalhar com vocês os livros dos departamentos de missões ou os livros das agências de missões. Todas elas, esses departamentos, têm o seu valor. Esses livros são fantásticos e extraordinários, eu pessoalmente gosto muito de lê-los. No entanto, eu quero fazer esse exercício missionário com vocês a partir do livro de Atos, tá bom? Em terceiro lugar,
eu quero falar com vocês sobre a urgência da mensagem do livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos, ele trata do crescimento espiritual e também numérico da igreja. Para alcançar esse alvo, a igreja manteve inseparavelmente a ortodoxia, a piedade, doutrina e vida, palavra e poder. Por quê? Porque ortodoxia sem ortopraxia não tem valor. Ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico na igreja. Ao longo da história, a igreja várias vezes caiu num extremo ou no outro. Vez por outra, eu vou em algumas igrejas pregar e eu encontro uma igreja da palavra, mas eu não vejo uma igreja imersa no poder de Deus. Por outro lado, eu vou em igrejas que estão aprofundando a sua vida, a sua caminhada no poder e na unção de Deus, mas eles não gostam de estudar a palavra. Então a gente vê hoje muitas igrejas zelosas da doutrina, áridas como um deserto, e outras cheias de entusiasmo, mas vazias da doutrina. Atos é um livro de alerta para a necessidade urgente de uma nova reforma, de um profundo reavivamento. Por um lado, uma nova reforma, uma volta para as Escrituras. Por outro lado, um novo reavivamento, uma volta para o mover nas origens do cristianismo apostólico. Vamos falar um pouquinho sobre o autor de Atos agora. O autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas nada dizem a respeito de si mesmo, nem mesmo em sua dedicatória pessoal a Teófilo. A tradição eclesiástica, porém, desde cedo, ela não tem dúvida que o autor de Lucas e de Atos é o Lucas. Lucas era médico e era historiador. A tradição liga ele à cidade de Antioquia da Síria, a terceira maior do mundo naquela época, único escritor gentil de todo o Novo Testamento. Lucas foi testemunha ocular dos ocorridos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, uma vez que ele acompanhou o apóstolo Paulo nessas peregrinações como seu companheiro e também como seu médico. A gente sabe muito pouco acerca de Lucas, só há 3 citações diretas a ele no Novo Testamento, que são Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão, verso 24.